Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de banco de dados. Estamos trabalhando com banco de dados e JDBC e hoje a gente vai trabalhar com recuperação de dados. Na API do JDBC, hoje a gente vai trabalhar com dois objetos, que é o do tipo statement e do tipo resultSet. O statement é declarado quando a gente precisa buscar algo lá no banco de dados através de uma consulta SQL. Então a gente cria uma variável do tipo statement e essa consulta SQL é armazenada nessa variável. Já o resultSet, ele recebe essa variável criada aqui no statement. E o resultSet vai trazer para a gente a consulta SQL em forma de tabela, igual a gente está vendo aqui. Essa tabelinha aqui é o resultado de uma consulta SQL. Juntamente com o resultSet, a gente pode usar aqui alguns recursos. Por exemplo, o first, ele move para a posição 1, se houver. No caso aqui temos aqui a posição 1 é computer. Temos aqui o before first, que move para a posição 0, que vem antes do 1. Temos aqui o next, que é muito utilizado. Ele move para o próximo e retorna falso se já estiver no último. Olha só, o next a gente vai usar muito. E junto com o next, a gente pode usar a estrutura de repetição enquanto. Então, o resultSet vai percorrer a nossa tabela enquanto a condição for verdadeira. Enquanto tiver registros, ele percorre e traz para a gente o primeiro registro. Tem mais registros? Então ele vai trazer o segundo, o terceiro, o quarto. Acabou os registros? Então ele vai retornar falso e vai terminar os registros. Então, pessoal, para a gente poder dar continuidade, a gente vai seguir aqui o checklist. Primeira coisa, usar o script SQL para criar a base de dados no banco Course JDBC. Eu estou aqui com o MySQL aberto. Para vocês poderem abrir o MySQL, verifique no computador de vocês se o MySQL está rodando aí na máquina de vocês. Tá? Primeira coisa, a gente vai selecionar o banco de dados, que é esse aqui, que tem que ficar em negrito. Para a gente poder selecioná-lo, a gente pode clicar duas vezes em cima dele aqui, tá? Mas se você quiser usar linha de comandos, você coloca aqui use e o nome do banco de dados, que é curso JDBC, ponto e vírgula, e aperta aqui no raiozinho. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente aqui no console do Workbench. Aí, ó, tem que ficar assim, verdinho. Agora a gente vai criar as tabelas aqui dentro desse banco de dados. Eu já tenho um script pronto aqui, ó, que eu vou até deixar disponível para você, tá? Então eu vou vir aqui nele, vou clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas, pode ser o bloco de notas, sem problema nenhum. Vou apertar aqui Ctrl A para selecionar tudo e vou copiar. Vou vir aqui no Workbench, vou apagar esse comando aqui e vou colar para cá. Vou selecionar tudo com Ctrl A novamente e vou apertar nesse raiozinho aqui para ele executar para mim. Ó, você pode ver que ele está criando aqui embaixo, ó. Certo? Ele já criou para mim aqui. Agora, se eu vier aqui em curso JDBC e atualizar aqui em cima, vamos ver aqui, ó, ele já criou as tabelinhas aqui para mim. Se eu quiser dar um select agora, por exemplo, em departamento, ó, vou clicar com o botão direito, select row, vamos aguardar. Olha lá, ó, ele trouxe para a gente o mesmo resultado que a gente viu aqui no material de apoio, ó. Certo?
Por isso que eu falei para vocês que isso aqui, essa tabelinha, é um resultado de um select. Olha lá, temos aqui select from, temos aqui o nome do banco de dados e o nome da tabela. Agora a gente vai criar um projeto lá no Eclipse. Então eu vou vir aqui no Eclipse, tá? Nós já temos aqui um projeto que a gente criou em aulas passadas aí, e agora a gente vai poder clonar esse projeto, porque esse projeto já tem tudo, já tem o Drive instalado, já tem a conexão com o banco de dados, então a gente não vai precisar criar tudo do zero. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima dele, tá? Eu posso vir aqui em copiar, depois eu posso vir aqui e posso colar. Eu vou deixar a JDBC2 mesmo e vou clicar aqui em copy, tá? Ele está fazendo uma cópia para cá. E agora eu vou fechar esse projeto aqui, ó, até para não me confundir. E vou deixar aberto só o projeto que eu estou usando. Então eu vou clicar aqui em cima do projeto que eu usei para clonar e vou vir aqui em Close Project. Então ele fica fechadinho aqui, tá? Então eu vou vir aqui agora, ó, no Application, né, no pacote Application, e vou apagar isso que a gente fez aqui, que isso aqui fez parte de outras aulas. Primeira coisa, deixa eu dar até um Ctrl Shift O aqui para ele zerar. Vou criar uma variável do tipo connection. Essa variável aqui do tipo connection tem que ser aqui, ó, JavaSQL, tá? Importou aqui pra gente, eu vou chamar de con e vou iniciar ela com nulo, né? Sabemos que o connection serve para conectar o nosso programa Java com o banco de dados. Agora eu vou criar aqui o statement, vou chamar de stmt, recebendo null também. E vou criar também aqui o resultSet do JavaSQL, vou chamar de rs, também recebendo null. Agora a gente vai usar essas variáveis que a gente acabou de criar. Como a gente está trabalhando com banco de dados externos, como de praxe a gente vai usar aqui o try-catch. Vamos pegar aqui o com e vamos falar que ele vai receber o db.getConnection. Pronto. Nosso programa Java já está conectado com o banco de dados. O db é a classe que a gente criou em aulas passadas, que tem o método que faz a conexão com o banco de dados. Tá? Temos aqui, ó, dentro do pacote db, a classe db. Agora vamos pegar aqui o statement, né? Chamar aqui de stmt. Ela vai receber o com, que é a minha variável daqui de cima, ponto, create statement. Tá? Esse primeiro aqui. E agora a gente vai usar o resultSet. Vamos colocar o resultSet aqui, que vai ser igual ao meu statement. Então eu vou pegar aqui o meu stmt.execute query. E aqui dentro eu vou colocar a string que eu desejo, que no caso é select asterisco from department, certo? Que é o nome da minha tabela lá, ó, department. Vamos vir aqui, dar uma conferida aqui, ó, no Workbench, ó. Vamos voltar aqui para o Eclipse. Agora a gente vai usar a estrutura de repetição enquanto, para a gente poder buscar os dados desse select lá no banco de dados. Então a gente coloca aqui o rs, né, que é o nosso resultSet, ponto next,
e colocamos aqui dentro o sysalt. Aqui dentro a gente vai colocar rs.getInt, tá? GetInt, por quê? Porque aqui a gente vai pegar o ID e o ID é do tipo inteiro. Já o name, ele é do tipo varchar, né, do nosso banco de dados, que recebe uma string. Então vamos voltar aqui para o nosso Eclipse. Aqui eu vou colocar entre aspas duplas o nome do campo, que é ID. Vou concatenar aqui com uma vírgula. Vou colocar rs.getString. Dentro de aspas duplas eu vou colocar name, que é o nome do meu campo lá no banco de dados. Agora a gente pode rodar isso aqui, né, para ver o que acontece. Vamos salvar. Vamos vir aqui em Program, Run as Java Application. E ele trouxe aqui para a gente o resultado do nosso select. Então funcionou. Vamos continuar então. Aqui no cat eu vou colocar um SQL exception, que eu vou chamar de E. E aqui no meu E eu vou colocar um E.print extract trace, tá? E agora aqui no fechamento do cat, eu vou colocar um finally. Dentro aqui tem um bloco de comandos. Agora eu preciso fechar o statement, o result set, e também a conexão com o banco para evitar aí vazamento de memória. Então eu vou colocar aqui stmt.close. Vou colocar rs.close e vou colocar aqui o db.close connection, tá? Podemos ver que apareceu um erro aqui, ó. Então a gente precisa tratar esses erros aqui, para a gente não precisar ficar colocando try catch toda hora aqui. A gente vai seguir o que está aqui no material de apoio, ó. A gente já criou o script na base de dados, fizemos um pequeno programa para recuperar os departamentos e agora a gente vai criar na classe DB, né, métodos auxiliares estáticos para fechar o result set e o statement. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, vamos abrir aqui o DB e vamos criar esses métodos estáticos auxiliares dentro dele. Então eu vou vir aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui, antes da última fechar chaves aqui, eu vou colocar public static void, que eu vou chamar de close statement. Então eu vou instanciar o statement aqui, statement do Java SQL, que eu vou chamar de stmt, tá? E aqui dentro desse método auxiliar, eu vou fazer aqui uma condição. Se stmt for diferente de nulo, tá? É porque ela está sendo utilizada e eu preciso fechá-la. Então eu vou colocar aqui stmt.close, tá? Que é o mesmo que eu coloquei lá na classe program, só que aqui, ó, está dando um erro aqui também. Então eu vou tratar esse erro por aqui, eu vou circundar aqui com try catch, tá bom? Olha lá, ó. Então, ó, já fizemos aqui, eu vou apagar esse comentário aqui. E aqui eu vou colocar throw
new, vou chamar o DB exception, que é aquela minha classe personalizada. Vou colocar o e aqui, ponto, get message. Agora eu vou fazer o mesmo para criar o fechamento do result set, tá? Então eu vou colar aqui, porque a lógica vai ser a mesma, só que aqui eu vou colocar um close result set. Aqui, no lugar do statement, eu vou chamar o result set. Que eu vou chamar de RS. E aqui no lugar do STMT, eu coloco o RS. Certo? Vou salvar isso aqui. Vou voltar aqui no meu programa. E agora, no lugar do STMT, eu vou colocar o DB. Ponto. Temos aqui agora o close statement. E aqui, no lugar do rs.close, eu vou colocar DB. Ponto. Close result set. Pronto. Não deu nenhum erro aqui. Eu vou testar novamente esse programa para ver se realmente não tem erro algum. Eu vou até apagar o resultado do teste anterior. Vou clicar com o botão direito aqui em Program, Run as Java Application. E vamos ver se ele vai trazer o resultado do select de departamento para mim. Pronto, ele trouxe o resultado do select. E está funcionando perfeitamente o nosso programa.